Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WE Filmes, meu nome é Wesley Ramos e nesse vídeo vou falar sobre o novo filme original Netflix chamado Erringad, a Ninfa do Lago. Esse é um filme dinamarquês, tem direção de Billy August e é a adaptação de um romance dinamarquês escrito por Karin Blixen. O filme conta a história de Cazotte, um artista, um pintor que ele tem uma relação ali junto com a duquesa, que o contrata para fazer com que seu filho seja um galanteador, seja se apaixone para que a sua família continue na realeza. Mas as histórias vão se desdobrando e ele acaba e os dois acabam apostando a ponto dele conquistar, para que ele consiga conquistar Erringard, né, uma moça jovem e bonita, no qual ele é atraído por ela, tem um jogo de sedução, mas ela o rejeita. Esse é um filme bem interessante, como já informei, ele tem diversas nuances, mas antes de conseguir continuar falando sobre esse filme, eu gostaria de te convidar para curtir esse vídeo, assinar o canal, é um espaço que eu já faço, é um trabalho que eu já faço há um tempo, esse é o espaço onde posso falar sobre críticas de filmes e de séries, e eu gostaria de convidar para curtir esse vídeo, assinar o canal, vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. E vamos logo para o que interessa. Erringada a Ninfa do Lago, filme dinamarquês, conta a história, né, dessa relação de casal junto com a duquesa. O, os dois, eles começam com esse jogo de trabalho, profissionalismo e também de sedução, que é o ponto principal dentro desse longa-metragem. Essa sedução desse casote, desse personagem, em conquistar ali as mulheres, ele fazer ali a sua obra de arte, ele como galanteador e tudo mais. Tem um certo segredo sobre esse personagem, mas é dito bem lá no finalzinho do longa-metragem, não vou dar esse spoiler, mas continuando, o filme ele tem diversas tramas, diversas nuances. Começa com essa relação entre o Casote e a Duquesa, pa, com essa relação dos dois com a pintura e também depois avança para a necessidade de permanecer no reinado e fazer com que o filho passe mais tempo com o Casote e olhe para o lado da vida, olhe para as mulheres, se atrai pelas mulheres, queiram algo com elas a ponto de se casar para permanecer no reinado, enquanto que Casote, ele com galanteador busca ter ali a atenção da mulher que de certa forma ele gosta. O filme ele não trata exatamente como uma questão de formação de famílias, casamento, é mais como um jogo de sedução, que foi atraído por ela, e ele sendo mulherengo, e ela não deu a mínima para ele, não deu tanta atenção para ele. Ela, como uma mulher que já, de certa forma, já estava comprometida e tudo mais. Mas tudo acaba se desenrolando quando o filho ele acaba se apaixonando por uma mulher e ele acaba se casando com essa mulher, mas um problema surge, ela acaba ficando grávida antes do esperado e conforme as diversas leis da monarquia, e isso pode acabar prejudicando a permanência da família na monarquia e fazendo essa sucessão ser transferida para uma outra família, para os primos, e assim Casote acaba utilizando ali da sua esperteza junto ali com a duquesa para resolver esse problema do filho e também da mesma forma tentar trazer Reingard para próximo dele, fazendo dela de fato uma a cuidadora da esposa, né, do filho da duquesa, para esconder a gravidez, para permanecer no próprio no próprio reinado. Como eu informei para vocês, há diversas nuances dentro desse filme, que é bonitinho. Inclusive, a Netflix divulgou no finalzinho da sinopse, inclusive tem um curta-metragem, média-metragem de 40 minutos, mostrando a rainha
a rainha realizou o design dos figurinos desse filme, que é algo bacana, também está disponível na Netflix. Eu não assisti, mas eu vi que está disponível. É a segunda rainha dinamarquesa, tem o nome dela, eu não peguei, mas o figurino é bem bonito, é bem bacana, retrata muito bem essa época. E é um filme que você pode acabar se perdendo um pouco devido às diversas histórias, às diversas histórias, aos diversos desenrolares que a trama traz, os certos conflitos que a trama também acaba apresentando. Eu não contei tudo, acho que falta mais um ou dois conflitos, mas eu deixo vocês assistirem no próprio filme, mas a gente já começa só sobre o que eu contei. Tem essa relação do casal junto com a duquesa, essa relação dele com essa Rengar, no qual ele gosta, mas ela o rejeita, e ele busca, né, atrair ela. E tem também um jogo de sedução, que é muito dito no filme, que a sedução como uma pintura leva tempo e tem esse certo jogo. Tem essa questão do filho, do problema do filho, dele, da família perder o reinado, há toda uma pressão sobre ele e para se tornar para se casar com uma mulher e para poder permanecer dentro dessa monarquia, que inclusive eu achei que o filme teria uma outra problematização, como por exemplo, ele gostar de homem, então prejudicaria ali o próprio reinado, a própria monarquia, a própria família, né? Mas não, o filme ele é bem clássico, é um filme adaptado de uma obra de um romance, então é um filme que se permanece bem tradicional nesse desenvolvimento. Eu que acabei pensando que o filme encaminharia para outros desenrolares. Alguns podem sempre não gostar desses caminhos que o filme, bem tradicionais que o filme acabam trazendo, e também pelas diversas nuances, diversos caminhos que o filme acaba indo, das diversas pequenas histórias que o filme acaba trazendo nesse longa-metragem de 1h40. Continuando, tem essa questão do filho não olhar para uma mulher ali, ou não querer se casar devido à pressão exercida pela família ou a monarquia. Aí tem a questão dele se apaixonar por Elizabeth, não sei se Elizabeth, por Ludmilla, por se apaixonar pela Ludmilla, o casamento dos dois, depois a questão da gravidez, esconder a gravidez para que não haja o grande problema, e aí que o filme de fato vem para onde tem o título. Então é um filme adaptado de um livro, então o tempo você tem quem gosta de livro pode tem mais chance de gostar desse filme, pois o tempo é a favor da contagem da história numa narrativa sutil, lenta, para chegar no grande ápice no qual é o próprio título da trama, que é essa questão da própria que é basicamente a própria metáfora da a própria metáfora da sedução e também da própria obra de arte, do tempo da sedução, ser o tempo da própria pintura, realização da pintura. Leva tempo, leva esforço, leva paciência. Então é um filme que consegue trazer lá para metade, quase no finalzinho do filme, essa metáfora, né, em uma sequência de cenas belíssimas, com uma fotografia bem bonita e que, óbvio, por ser uma adaptação de um livro, ele tem todo esse esforço para chegar nesse ponto. Mas enquanto isso, nós conseguimos nos divertir, pois o filme ele tem uma narrativa leve, ele tem uma narrativa gostosa de acompanhar, que com algumas pitadas de comédia, com algumas pitadas de romance, com um figurino e uma iluminação, uma fotografia bem bela, bem bonita, nessa narrativa de livro. Eu só acho que é um filme
por ser adaptado de uma obra, de um romance e permanecer bem fiel ali, talvez algumas pessoas se canse, pois o filme ele demora para engatar, ele demora para se apresentar, ele demora para trazer as tramas, são muitas coisas que vão aparecendo. Logo no início, eu pensei que o filme ele iria para um caminho, depois eu achei que ele ia para um outro caminho, depois eu achei que ele ia para um outro caminho, e, e não vai para nenhum caminho que eu cheguei a pensar. É um filme que vai bem fiel ao livro, ao romance, que é uma obra fiel devido ao tempo em que ele foi escrito. Então, mas se você tiver um pouco de paciência, você vai gostar do filme. Ele tem umas comédias, tem umas cenas engraçadas, tem um pouco de romance, é algo diferente, é algo sutil, sofisticado. Afinal de contas, ultimamente a gente vê os filmes de romance indo muito pelos finalmente. Não há tanto jogo de sedução, não há tanto jogo de tempo, de espera, de calmaria. Há uma certa necessidade do aqui, o agora e o já. E o filme ele não tem isso. Na verdade, ele nem tem o já. Ele a própria sedução do personagem Casotti é algo que o basta, que o satisfaz. Por ser ali um artista, ele vê por esse lado. E enfim, falei demais. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse longa-metragem. Não esqueçam de curtir esse vídeo, assinar o canal vai ajudar bastante esse trabalho a crescer. E até a próxima, pessoal. Tchau.